Agora, o Estado tem o poder, tem o dever de estruturar as cadeias produtivas para aí sim bater nas costas e dizer, olha aqui, ó, você tem mercado, vai embora e produza o seu filme. Agora, é necessário que o Estado faça isso desde que assuma um compromisso e tenha políticas efetivas de estruturação desse mercado, de fazer com que esse mercado exista. E aí como é que se faz esse mercado existir? Estruturando ele, atuando nos pontos nevrálgicos das cadeias produtivas, sabe? Criando um ambiente de negócios, criando um ambiente que permita a iniciativa individual assumindo risco e tendo lucro. Porque isso, gente, não vai contra aquele bem cultural ou aquela produção que não tenha poder de mercado. Quem não tem poder de mercado, aí sim a sociedade tem que dizer, olha, isso aqui é um bem de mérito, isso aqui é um bem que há desejo por esse bem, ele tem valor cultural, mas ele não tem mercado. Então, aí sim, isso tem que ser objeto de profunda atuação pública, incentivo, subsídio, não é? Mas preservando o recurso público para isso. E atuando cirurgicamente na construção de um mercado, na construção desse mercado. Porque se esse mercado ele é virtuoso, ele opera, ele é bem regulado, ele não tem um poder de canibalização daquilo que não tem mercado. Pelo contrário, ele abre um espaço para aquilo que tem mercado. Porque se costuma dizer, a culpa disso é do mercado. O que é o mercado, né, gente? O mercado responde simplesmente a um quadro geral, institucional, de regras, leis e instituições, que é a sociedade quem cria. Então, o mercado somos nós. Se tem lá um sujeito fazendo filme, nada contra, e não é um julgamento de mérito, da Globo Filmes com dinheiro público, a culpa é nossa, não é da Globo. Não é? Então, o que acontece? É necessário esse amadurecimento no campo dos instrumentos de política pública para a formação de mercado. Eu acho que essa sim é a principal contribuição da economia da cultura, associada ao setor, que tem que pensar essas estratégias para isso, associada ao investimento em ação pública. Acho que isso é fundamental. Antes de se discutir propriamente até como fortalecer um mercado, acho que tem que se discutir um pouco quais os instrumentos que estão disponíveis para isso e não vem sendo usado, ou vem sendo usado de maneira a privilegiar a produção e não a estruturação. E aí a gente, como sociedade, e é bom quem está só na academia, pensando no processo, tem liberdade até para dizer essas coisas, se nós, como sociedades, assumimos o seguinte, olha, nos próximos 10 anos, nós vamos reduzir em 90% o incentivo a produto, a bem, e vamos usar todo esse dinheiro para fortalecer a cadeia produtiva, e vamos passar uns 10 anos assim, na penúria com relação a filmes nacionais para assistir, é uma decisão social. Entende? Mas tem que ter um certo amadurecimento para se pensar o longo prazo. A economia, isso é uma noção fabulosa em economia, né? Nas aulas de introdução à economia eu adoro falar sobre isso. O longo e o curto prazo. Porque eu tenho medidas estruturantes, que elas têm um efeito no médio e no longo prazo, e tenho medidas de curto prazo. E esse compromisso de atender o curto e o longo prazo é fundamental para se estruturar um mercado, né, gente? Então, fundamentalmente, com relação ao mercado, essas são as questões aí, acho que mais prementes. Eu tenho tempo para um breve estudo de caso, bem breve, brevíssimo, eu acho que eu já... Bem, então, fechando um pouco essa parte mais conceitual, um pouquinho assim do que é a economia da cultura, economia, mercado, tal. Eu participei de dois estudos que eu acho relevantes aqui sobre o mercado de cinema no Rio Grande do Sul. E qual foi a nossa tentativa ali, né? A nossa tentativa foi, fizemos o seguinte exercício de pensamento, né? Olha, vamos imaginar o secretário de Fazenda de um estado qualquer, né? Do estado enfim, de um estado qualquer. Vamos imaginar o secretário de Cultura e o secretário de Agricultura conversando com esse secretário de Fazenda. Vocês imaginem a cena, né? Não, porque aqui nós geramos
Emprego. Olha aqui, olha minhas estatísticas. Eu, a cada R$1 investido aqui, eu gero 10 empregos. Estou exagerando. O de agricultura. O multiplicador de retorno tributário aqui é tanto. Não é? E aí o secretário, então eu preciso desses 10 milhões de reais aqui para o meu setor. Yes. O secretário de Fazenda olha, bom, acho que é uma boa lógica. Né? E o secretário de Cultura olha para ele e diz, não, eu preciso fazer cinema, porque cultura é importante. Então, foi esse o racional que a gente criou. Bom, como é que a gente poderia instrumentalizar, sempre lembrando que, na minha opinião, o secretário de Fazenda deveria dizer, não, é verdade, então toma aqui 100 milhões, porque cultura é muito importante mesmo. Mas sabemos que não funciona assim, né? Então, a gente pensou como dar instrumentos para esse secretário de Cultura, né, poder dizer, não, mas espera aí, o meu setor também, se é essa a discussão, o meu setor também é virtuoso. E olha que eu nem estou considerando valor de mérito, valor cultural, olha que eu não estou nem considerando essas coisas. Se a gente quer falar na linguagem dos números, o meu setor também é virtuoso. Então, isso que a gente procurou fazer com todas as restrições que existem, em termos de dados, porque a informalidade é grande. Então, assim, nós fizemos o quê? Pegamos 4 filmes. Pode passar. Vamos lá para o... Esse pode passar, esse vamos deixar para um outro momento. Esse aí. Nós pegamos 4 filmes, que foi o Concerto Campestre, O Homem que Copiava, Neto, Perto do Sol, Intolerância, e tivemos gentilmente as informações sobre os filmes cedidos para esse estudo, né? E fizemos um estudo sobre os impactos econômicos desses filmes nas regiões onde eles foram feitos, né? E aí criamos alguns indicadores. Por exemplo, esse indicador aqui é a relação entre a arrecadação e o incentivo dado pelo Estado. Aí está distribuído por filme, né? Mas esse número representa quanto voltou de imposto para o Estado a partir do valor do valor de subsídio que o Estado ofereceu para aquele filme ser executado. Tanto em nível federal como... Não, isso é em nível estadual. Voltou 64,7% do dinheiro que o Estado investiu. Isso só em retorno direto. A gente vai ver os outros resultados. Por exemplo, o Estado, em tese, eu não trouxe esses números aqui, mas em tese, se o Estado investiu R$1 milhão na execução daquele filme, 647 mil voltaram como imposto direto para o Estado.